As nossas cordiais saudações a todos que nos acompanham pela página do Facebook O Regional e também pelo YouTube. Estamos aqui ao vivo nos estúdios do jornal O Regional para a apresentação do programa Nossa História. E hoje estaremos narrando o 6º capítulo da nossa história. Estamos começando, são 48 capítulos, já estamos no 6º capítulo. E nós queremos já dar um alô aí para o pessoal da CEPAIM, Carlão da CEPAIM, telefonia fixa, internet banda larga, a internet que realmente funciona, a qualidade das transmissões que vocês têm nos acompanhado aqui é da CEPAIM, você vê que é uma qualidade muito profissional. Nosso abraço também ao Denis da Casa do Retalho, a Dona Maria, Casa do Retalho que veste Ademir, que já está com 55 anos de Assis Chateaubriand, mas não perdeu a mania de vender barato. E eu, com a grata satisfação, continuo aqui ao meu lado, meu parceiro de sempre, Nelson Boiago, que começou com a gente esse projeto e deu aí um probleminha de saúde, né, mas foi cuidar, já está beleza, está de volta com a gente aqui. Nelson, bem-vindo, seus cumprimentos aos nossos mais de 40 mil seguidores aí. Obrigado, é com muita alegria que eu participo com você, Ademir, porque contar a história de Assis Chateaubriand nos orgulha muito. Nos orgulha muito porque se trata de um município fantástico, se trata de uma região onde orgulha todo o país com suas fertilidades no solo, né? E com esse avanço que nós temos hoje, né? No crescimento da cidade, no crescimento do município, na força do agronegócio. Então, falar sobre isso nos orgulha muito. Nelson, eu ouvindo você falar aí, eu fico até também um pouco emocionado, porque quando eu tive a ideia de fazer esse projeto, né, de contar a história desse Chateaubriand em vídeo, assim, por capítulos, né, em partes, porque impresso já estava tudo pronto, né? Eu fiquei naquela expectativa, né? Qual vai ser a reação do público e tal, mas ao mesmo tempo falei, não, tudo bem, eu acho que independente aí do sucesso ou do não sucesso, mas o importante é que a gente vai contar a história da nossa cidade. E isso, por si só, é uma alegria muito grande, como você disse, uma alegria contar a história desse Chateaubriand. Você tem uma ideia, né? No último programa nosso, no 5º capítulo, eu estava até te mostrando para você aqui agora, nós tivemos 18 mil visualizações. Você vê que, só para você ter uma ideia, os nossos seguidores terem uma ideia, o Facebook em Assis Chateaubriand, nós temos aí a média de 22, 23 mil chateaubriandenses que tem Facebook. Porque não é todo mundo que tem Facebook, né? Agora, nós tivemos 18 mil visualizações. É lógico que tem, além do chateaubriandense, né, tem muita gente de fora, muita gente de outros estados, que entra aqui dando uma mensagem, falando, oh, eu morei em Assis Chateaubriand, eu fui criado aí, morei até tantos anos aí, a nossa mudança, eu era pequena quando a nossa mudança chegou e tal. Então, além do Chateaubriand, nós temos muita gente de fora acompanhando também, que já foram desse Chateaubriand, que não estão mais aqui hoje, acompanhando a nossa história. Então, você tem toda a razão em dizer que é uma alegria contar a história desse Chateaubriand. E hoje, o episódio de hoje, a gente vai estar colocando agora na tela para vocês aí o prefácio, né? Para vocês terem uma ideia do que eu e o Nelson vamos estar aqui fazendo a resenha hoje. Nós estamos sentindo aqui a ausência do nosso companheiro Dito Silva, mas com certeza ele não está presente por algum compromisso muito sério, porque o Dito, eu sei da responsabilidade dele e da alegria dele também estar junto com a gente aqui contando a história da firma, mas se ele não veio nessa, porque com certeza tem algum compromisso muito sério, né? Correto, o Dito é uma pessoa maravilhosa, responsável, e ele, com sua experiência, tudo, é claro que faz falta pra gente, né? Porque ele preenche tudo aquele vazio, né? Um bom repórter, sabe falar, fala bem, mas eu tenho certeza que na próxima ele estará aqui, sim. Muito bem, então vamos colocar na tela para vocês terem uma noção do que eu e o Nelson vamos estar hoje aqui recapitulando.
Durante 6 anos, venderam aproximadamente 30 mil alqueires, 1/3 do total da gleba adquirida. Dali para frente, houve uma parada brusca nos negócios, porque o governo de Bento Munhoz da Rocha, de 1951 a 1955, as terras foram confiscadas pela União, pois entendiam que eram terras devolutas. Com um mandato de segurança, Bento Munhoz da Rocha Neto garantiu a posse das terras, apesar do senhor Adísio, diretor da Sociedade Colonizadora União do Oeste Limitada, ter a escritura definitiva descrita sobre o número 2769 nos livros competentes em Foz do Iguaçu. Aliás, essas terras estavam encravadas naquele município. Não existia nem o município de Toledo, que era apenas distrito, e Cascavel ainda não era comarca. Por isso, as transições eram feitas em Foz do Iguaçu. Adísio contestou a ação. Houve inclusive sequestro da área pelo governo, que estava decidido a tomá-la. Mas Adísio bateu pé firme. Entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal, que garantiu a posse das terras. Em consequência desta questão ocorrida com o governo, a Sociedade Colonizadora União Oeste passou a enfrentar outro problema mais sério ainda, que foi a invasão de intrusos, ou seja, de grupos organizados que vinham de Presidente Prudente, São Paulo, de Maringá, no Paraná e até de outros estados. Eles chegavam e diziam ser colonizadores e que tinham ordens do governo para tomar posse, mas na realidade não passavam de tumultuadores, sendo que muitos de tais grupos foram expulsos à força assim que atravessavam o rio. Segundo Adísio, foram obrigados a fazer mão forte até que a justiça decidisse. A situação ficou ainda mais complicada porque grande parte das pessoas que haviam comprado e estavam de posse de suas propriedades já tinham iniciado a derrubada e muitos deles já tinham plantado café. Em primeira instância, a justiça julgou a favor da Sociedade Colonizadora União do Oeste a propriedade das terras. Aí foi mais difícil fazer um acordo com o Estado, inclusive porque Moisés Lupion era governador pela segunda vez, e o acordo foi feito então em 1956 e 1960. Foi a devolução da metade das terras para o governo e a Sociedade Colonizadora União do Oeste Limitada ficou com posse definitiva da outra metade, 45 mil alqueires, compreendendo entre o Rio Verde, município de Jesuítas, e o Rio Azul, município de Palotina. De 1952 a 1958, a localidade foi denominada de Campos dos Baianos, em homenagem a José Antônio de Araújo, o popular baiano da foice, que na época cuidava do campo de aviação e também por sua origem nordestina, mas pouco tempo depois passou a ser chamada Cidade Morena, devido à vinda de pessoas do norte do país por sua cor de jambo morena, bonita, e também como se fosse uma ilha étnica de pessoas oriundas do norte e do sul, ou seja, um encontro de duas correntes migratórias. É pensando em você, produtor rural, que a Cevale investe em tecnologia e qualidade ao oferecer insumos, implementos agrícolas, peças, acessórios, máquinas, produtos veterinários, rações. Tudo isso com uma equipe técnica altamente treinada para garantir que a qualidade do seu trabalho e o retorno sejam cada vez melhores. Cevale, a sua cooperativa. Plantando e colhendo, caminhão cheio vai estrada adentro. E o sol nascendo e a Cevale crescendo, e o sorriso no rosto, recomendando que o futuro é aqui. Em todos os campos a Cevale está, ao lado do produtor, financiando a parceria. Sempre por perto, sempre apoiando, assim é a Cevale. Formosa do Oeste, Jesuítas e Assis contam com os supermercados Estela. Qualidade, higiene e bons preços. É muito bom comprar no Estela. Agora também em Assis, com uma ampla e moderna estrutura, estacionamento coberto, cafeteria e restaurante. E muito espaço para você fazer as suas compras. Supermercados Estela, uma nova experiência em compras. Formosa, Jesuítas e agora em Assis.
Silote. A inovação não é exclusividade do novo. É a oportunidade de renovar. Recebemos mais energia do Sol em 1 hora do que toda a humanidade é capaz de produzir em 1 ano. E assim como as plantas que sabem usar a luz do Sol para crescer, criamos tecnologias para convertê-la em energia limpa, acessível e renovável. Nossas soluções podem gerar uma economia de até 95% nos custos energéticos de sua residência ou negócio. Nossa equipe altamente qualificada desenvolve o planejamento exclusivo de cada projeto para maximizar o potencial de captação e conversão da energia solar. Realizando a instalação de forma rápida com as mais tecnológicas ferramentas e materiais de extrema qualidade. É assim que inovamos. Renovamos a forma de converter a energia com responsabilidade, criando soluções confiáveis e efetivas que valorizem as pessoas e preservem o meio ambiente. Solstem. O sol é a nossa energia. Muito bem. Então vocês acompanharam aí e vocês viram o que nós vamos estar conversando agora, eu e o Nelson, daqui para frente. Pois é, Nelson, você viu ali que nós já falamos no episódio passado, no capítulo passado, até nós entramos um pouquinho dentro do capítulo que seria para hoje, nós falamos um pouquinho sobre ele também, passamos um pouco da divisa do limite, né? E foi exatamente, né, quando ele aprontou, abriu, fez as picadas, deu o nome dos rios, foi até na divisa, vendeu 30% da área, né, estava indo naquele boom, aí veio aquele tempo ruim que foi a questão do governo do Moisés Lupion, e foi aquela briga toda, foi para a justiça, o senhor Dias brigou, bateu o pé firme, o governo mandava para cá intrusos, poceiros, muitos deles, o senhor Dias me disse na entrevista que ele expulsou à força mesmo, né? Até tem uma foto aí do senhor Dias que mostra ele dentro de um bote, com um cachorro e uma espingardona dentro do bote, né? E ele falava, nós tivemos que fazer mão de ferro para poder impedir que as pessoas invadissem aqui a nossa área. Mas, enfim, ele lutou, você mesmo comentou na edição passada, que ele foi um grande guerreiro, mas foi muito responsável também. E aí, quando não teve jeito, ele acabou fazendo um acordo com o governo. O governo ficou com 45 mil alqueires do Rio Verde para lá, 45 mil alqueires do Rio Verde para cá ficou com o seu diesel. Entende? Aqueles que tinham comprado as terras, que eram bastante gente, de 90 mil alqueires, já tinham vendido 30 mil. Se bem que não eram muitas famílias, porque eram áreas grandes. Áreas grandes. Áreas grandes, de 1.000 alqueires, 500 alqueires, 200 alqueires, né? Mas o pessoal já tinham plantado café, já tinham construído seus ranchinhos, né? Já tinha tocando a sua vida normal, realizando o sonho de ter o seu pedaço de terra, né? Mas aí o que aconteceu? Aquele que ficou do lado do governo, o governo acertou de novo com ele, o Sardinha também acertou. Ele fala assim, eu percebi na entrevista, né, que ele falava com a dorzinha no coração, falava, aquilo que a gente já tinha vendido, tivemos que fazer tudo acerto de novo, né, o pessoal devolver de acordo com o que ele já tinha pago, devolver um pouco das terras. Mas, enfim, quando chegou em 1958, estava tudo prontinho, já estava tudo... a área já estava toda titulada, isto é, legalizada pelo Estado. Ele já tinha no começo e tinha a legalização das terras, que era a sua escritura, né? Mas aqui o Estado já tinha legalizado tudo. E aí ele fala que depois de todos esses episódios, a nossa colonizadora, a União do Oeste, havia sofrido um desgaste muito grande, tornando-se bem mais difícil dar continuidade na colonização. Até porque, pensa bem você começa
colonizar, começa a vender, está indo bem, daqui a pouco dá aquela parada, o governo entra na parada, vira aquele rolo todo, aí fica mais difícil você continuar vendendo. Foi onde ele se sentiu bastante desgastado, né? E era normal, né, se sentir desgastado, né? Não, sim, Ademir, até então ele foi com muita competência e bastante criatividade por parte deles, que a partir desse momento uma boa saída deles era realmente se tornar vender pequenas propriedades, porque com só grandes propriedades ficava difícil também para eles levar avante essa colonização, né? Porque tinha que abrir estrada, tinha que, né, e povoar, né, a região. Eles usaram muita inteligência, né? Foi Díaz, um homem preparado para isso, né? E essa venda, limitar essa venda pequena aos agricultores, aí que chamou atenção. Com a divulgação dessas medidas, o que se tornou, né, os agricultores, aquele pessoal do norte do Paraná, do norte pioneiro, esse pessoal que já tinha experiência da agricultura do café e sabia que as terras aqui era propícia para isso, eles aí começaram a avançar, né? E o avanço foi positivo e resultou nesse sucesso que acabou se agigantando em pouco tempo, né? Em pouco prazo de tempo, já a Assis começou, veja bem, 58. Quando foi em 1960, já estava com 2.000, era no distrito de Toledo, estava com 2.600 habitantes. Você viu. Então, aqui, só recapitulando um pouquinho mais essa parte aí, né? Quando ele fala que ele foi desgastado, né? Aí foi quando surgiu um grupo liderado pelo Oscar Martinez, que acabou comprando esses 45 mil alqueires com a anuência da colonizadora. E aconteceu também que o seu Martinez comprou com a condição de trazer o Adísio junto, né? E foi exatamente o que aconteceu. Então, foi que fala exatamente no ano de 58 que surgiu a colonizadora, dando início a uma colonização moderna, planejada, né? Tão logo a CNP assumiu, ela começou a abrir estrada, construir pontes, fundar patrimônio, dividir tudo em pequenos lotes, 5 e 20 alqueires, e foi construída a primeira sede da empresa no campo de aviação, onde o Sadiz havia batizado no campo Baiano da Foice. Porque foi lá no campo do Baiano da Foice, onde está o Jardim Progresso, foi ali que a colonizadora colocou o primeiro escritório dela. Sim. Quando ela comprou esses 45 mil alqueires do Sadiz, ali a gente, quando fala colonizador, dá a impressão, a gente lembra dela ali na cidade, ali onde hoje tem o núcleo, né, de ensino, né? Mas a colonizadora, ela passou ali anos depois, né? O primeiro escritório da colonizadora foi lá no campo de aviação, que o senhor disse que é construído lá no Jardim Progresso, no campo do Baiano da Foice. Enfim, quando foi 1960, cravado, tudo prontinho para começar a venda, foi quando o senhor Adísio se afastou para dar lugar ao Oscar, para dar lugar a Rodi Alvarez, que ele entrou no lugar do senhor Adísio. Mas aqui, Nelson, aqui vamos fazer um parênteses aqui para falar que eu achei muito importante na história de Assis, e Assis, é aquilo que você falou agora há pouco, só se tornou essa cidade, assim, num curto espaço de tempo, tão falada, tão comentada, tão grande, que chegou aí na década de 70, uma previsão pelo IBGE de 113 mil habitantes, em função da forma moderna como ela foi colonizada. Porque, 5 alqueires, 10 alqueires, deu oportunidade para muitos precenteiros de café, muitos colonos, vir para cá e comprar a sua propriedade. Uns abriam, outros arrendavam para o pessoal abrir, depois de 6 anos devolver para o dono, né? Então, foi exatamente, Nelson, nesse espaço de tempo que começou aquela entrar mudança. Você mesmo veio para cá em que ano? 1963. Você já veio em 63. Quando você chegou aqui, assim, já tinha vários distritos, né? já tinha patrimônio, né? Sim, estava começando os patrimônios, estava iniciando, né?
O que nós já tinha todos, tá? Praticamente todos. Já tinha o Unício também, o Unício veio depois. Não, o Unício veio depois. Depois que você chegou, que veio o Unício, né? Sim. Então, de 63, quando você chegou com a sua família aqui, que já tinha Bragantina, tinha Terra Nova. Terra Nova foi um dos primeiros, porque logo quando os caras passaram a balsa ali, já fizeram um patrimôniozinho ali, que era Terra Nova, né? Porque já era caminho ali para chegar aqui em Chateaubriand. Aí tinha Bragantina, tinha Encantado do Oeste, e aí foi que surgiu o Unício logo quando você chegou. Então, nesse período, Nelson, eu lembro, já comentei isso aqui, que meu pai era corretor da colonizadora, ele, o seu Zorinho, foi um grande amigo seu também, o seu Zorinho, aquele que falava cuspindo tudo para frente, né? Ele falava, cuspia uns 3 metros para frente do povo, né? Tinha que botar um guarda-chuva na frente para conversar com o seu Zorinho. Mas era gente boa. E ele vendia muita terra aqui, né? Vendia muita terra aqui, sabe? Então, aí aqui depois nós vamos entrar no outro, no capítulo da seguinte, 7º capítulo, né? Que fala que o seu Adísio ficou fora, mas depois de 8 anos ele voltou aqui. Mas isso daqui nós vamos estar falando no próximo capítulo. Mas esse período, por exemplo, você tem uma história bonita de quando você chegou aqui em Assis Chateaubriand. E agora imagine, você que chegou em 63 já tinha um pouco mais de facilidade para estar se movimentando dentro do município, né? Que você chegar aqui, seu pai foi conhecer aí alguns patrimônios, né, alguns lugares aí, mas aqueles que chegaram em 1960, que foram os primeiros a chegar aqui, comprando terra da colonizadora, porque já tinha várias famílias que antes. Por exemplo, a família lá do Lucas, da mãe da Regina. Sim, então, Oliveira Ruela. Oliveira Ruela, o Lió. O Lió, a família do Castro, do Vinícius de Castro. Isso. Esse pessoal. Correto. Era gente que já tinha adquirido terra do seu Adísio, e agora, depois que a colonizadora começou a vender essas pequenas áreas, que foi chegando. Mas eu gostaria, né, que você desse mais uma vez aquele depoimento que nós falamos meio no começo, mas depois você já logo parou, porque falou, não, na frente eu conto com mais detalhe. Por exemplo, você tem uma história linda, você conta a sua, depois eu vou contar a minha, como é que foi que eu vim para Assis Chateaubriand. Como é que a família Boiaga veio parar em Assis Chateaubriand? Antes disso, eu só quero dizer o seguinte, Ademir, já que estamos contando a história, o campo de aviação, aqui no Jardim Progresso, né, ele serviu por uns 2 a 3 anos como campo de futebol oficial de Assis, era o campo de futebol lá, certo? Porque não existia outro campo de estádio, não existia campo. Aproveitar a estrutura que estava ali. A limpa, Associação Atlética Assis Chateaubriand foi formada quando era lá no campo de aviação. Presta atenção. Então, o primeiro campo da associação foi lá. E sobre a população de 1960, que era 2.600 habitantes, para vir para 113 na década de 70, né? Em 1970, no censo de 1970, então o ex-deputado Hélio Duque, num pronunciamento na Câmara Municipal, já em 1977, ele citou esse problema lá do IBGE, porque o IBGE, na verdade, ele questionou, né, que não existia um aumento de população de 2.600 para 113. Eles achavam que estava errado. Tanto é que depois foi feita uma estimativa, né? Depois você sabe bem disso. Mas aqui, na verdade, né, o IBGE ele faz o censo de 10 em 10 anos. 10 em 10 anos. Então, na década de 60, quer ver, do ano de 1960 até o finalzinho daquela década, né, constava lá aqueles 2.000 e poucos habitantes, é o que constava no IBGE. Mas já quando eles fizeram o censo de 1970, foi o começo de 1970, então aí a Chateaubriand já deu 30 e quase 40 mil habitantes. Né? Aí quando foi na metade da década de 70, que foi no ano de 1975, que o IBGE ele faz, é importante você entender, ele faz o censo de 10 em 10 anos,
mas de 5 em 5 anos, ele faz uma projeção. Pelo censo que ele fez, ele tem lá quais os municípios que tinham tendência de crescer, quais os municípios que tinham tendência de diminuir a população. Então, quando foi na previsão do IBGE de 1975, bem na metade do ano, foi que ele projetou para Chateaubriand de quase 40 mil em 1970 para 113 mil habitantes. E aí, como não era um dado oficial, porque era uma projeção, porque o dado oficial, o IBGE ele só iria dar depois, no finalzinho da década de 70, seria já no ano de 1980. Entende? Que daí, infelizmente, nesses 5 anos, né, de 75 para 80, nesses 5 anos, onde houve a diminuição da população desse Chateaubriand. Em virtude da geada de 1975. Geada, veio a mecanização. Justamente. E até porque, né, a Chateaubriand não tinha estrutura para manter 100 mil habitantes. Não tinha estrutura porque era uma agricultura de subsistência. E 5 alqueires de terra tinha 2, 3 famílias. Né? Que eles plantavam, eles vendiam sobra, mas eles plantavam mais, era para comer. Né? Então, imagine 5 alqueires, 10 alqueires, tinha aqui um monte de gente. Depois, quando as coisas foram melhorando, a gente sabia que essa Chateaubriand não ia comportar naquela estrutura, naquela maneira de vida, não ia comportar tanta gente. Foi quando começou a mecanização, que aí a nossa população diminuiu. Mas o que tem de interessante, nós, que a gente ouve contar, é como as pessoas chegavam aqui. Então eu cheguei aqui, meu caminho de mudança parou, ficou 3 dias de chuva, ficou encalhado, aqui a balsa não saía. Nós chegamos aqui, ficamos não sei quantos dias para poder chegar lá na nossa terra. E agora... Eu sei que você está curioso para saber disso. A chegada da família Boiaga, por exemplo. Então foi o seguinte, meu pai, nós morávamos em Planaltina do Paraná, aqui é uma cidade próxima a Paranavaí, e certo dia ele disse o seguinte, vamos conhecer Tupãssi. Até então, Tupãssi. Vamos conhecer Tupãssi, uma cidade e tal. Nós pegamos o jipe um dia de manhã e viemos. Saímos de lá, chegamos aqui, era 10 horas. Parece que você não tinha nem carteira de motorista. Não, tinha nada. Nem sabia dirigir também, não sei como que eu vim. Dirigir o jipe é fácil, é praticamente como dirigir um trator, sabe? Daí, chegamos aqui, era por volta das 10 horas, passamos na balsa aqui em Terra Nova do Pequiri. De Terra Nova até Assis, eu me lembro mais ou menos que tinha umas 2 ou 3 propriedades que tinham sido derrubadas já. O resto era tudo mata. Mas do Pequiri para lá já tinha dado. Não, lá já era algodão, invernada, já era da ponte da balsa para cá, do rio Pequiri para cá. Aí chegamos aqui, meu pai, como era agricultor, sabia, entendia do que era terra boa, terra que não era fértil, não era boa. Ele chegou aqui e se empolgou. Se empolgou tanto que nós fomos numa chácara aqui próximo aqui, da pedreira, aqui pertinho. E ele, quando chegou lá, ele falou, não, vamos para a cidade. Chegamos aqui, ele falou assim, vamos alugar uma casa para ir buscar a mudança. Quando foi 2 horas da tarde, nós já estávamos com a casa alugada e pegamos o jipe e fomos embora. Aí, 7 dias depois, nós estávamos aqui morando em Assis Chateaubriand, no dia 7 de dezembro de 1963. Gente, vocês estão vendo aí a história do Nelson, da família Boiaga? Veio com o pai aqui para dar uma olhada no Tupãssi. Foi até bom você falar do nome Tupãssi, né? Porque foi em 1960, quando a colonizadora começou mesmo a desbravar, começou a fazer as picadas e estrada e patrimônio, ela deu nomes aqui de Tupãssi, porque o primeiro nome era Campo dos Baianos. Campo dos Baianos. Campo do Baiano, em função do Campo do Baiano da Foice, que foi lá no Jardim Progresso. E depois, o segundo nome que a Assis recebeu foi a Cidade Morena. Cidade Morena, porque a chegada aí, até eles comentam, a chegada de muita gente morena, cor de jambo. Pessoal do norte. Pessoal do norte, né? Porque é importante destacar, Nelson, que
a nossa colonização, ela foi feita 90% por nortistas. Nortista. Sim. Nortista. Por exemplo, é diferente de Toledo. Toledo foi feito a colonização de Toledo, de Palotina, de Marechal Cândido Rondon, de Cascavel, foi feito por sulistas, gente que vieram do sul do Brasil. Gente que a colonização, como eles diziam, que tinha pedigree, né, que tinha origem europeia, né? Eram os ingleses, os holandeses, que vieram abrir essas cidades para cá. Por exemplo, Marechal Cândido Rondon era 100% de famílias alemãs. Palotina já era 100% de famílias, e Palotina e Toledo, de famílias italianas. Italianas, sim. Italianas. Sim. Agora, Assis Chateaubriand, cara, que era baiano, mineiro, pernambucano, paulista, e aí pintava de cada 10 nortistas, uns 2, 3 gaúchos. Né? A colônia japonesa muito forte começou. Foi isso, a colônia japonesa muito forte. Então, a nossa colonização, ela foi... só para lembrar os nossos seguidores aí, que ela foi a maior parte por nortista, né, Neto? Então, e aí houve nessa época também aquela invasão, né, de mudanças, né? O pessoal, as mudanças chegavam rapidamente porque quando nós chegamos aqui, que nós entramos na cidade, nós vimos um clarão. O clarão que eu quero dizer para vocês era essa parte aqui da Pioneiro até na Rua do Bosque, que estava aberto. Aqui, por exemplo, atrás aqui da igreja São Francisco era tudo mata. Aqui não tinha... Não tava... O clarão, você falou, era o clarão na mata. O clarão na mata. Que já estava derrubado para formar a cidade. E só se ouvia serrote e batida de martelo, e era aquela né, uma construção em cima da outra, e a gente vendo aquela evolução. E isso foi se espalhando a tal ponto, Ademir, que eu não sei se vai caber para nós falar hoje das mudanças. Não, hoje porque foi justamente nesse período, Nelson, que começou a vir gente. Não, porque tem uma história muito interessante. Até quando nós iniciamos aqui, eu disse o seguinte, que ia haver algumas histórias nossas aqui, até difícil de acreditar. Mas eu, na época, se tornei caminhoneiro, trabalhava com um caminhão, e o pessoal de Assis que carregava os caminhões com milho, feijão e levava para Maringá, para o Carana, que lá era o lugar da venda desses produtos, quando o pessoal via a placa do caminhão, aquilo chovia de pessoas. De volta. Nós tínhamos até a opção de escolher o tipo de mudança. Né? Por exemplo, eu não gostava de carregar, por exemplo, quando o cara tinha que trazer mula, porque o cara tinha que trazer a mula, ou uma vaca, porcos, eu não gostava. Eu ficava investigando. Quando não tinha essas coisas, eu pegava a mudança para trazer. Eu era meio malandro nessa parte aí, né? Dá menos trabalho para carregar, né? Mas aí aconteceu um fato, rapaz, porque na época, como chovia, se chovia na região de Moarama, vinha a opção por Formosa do Oeste, Porto 4. Por Porto 4, lá por Goiás. Certo, também. senão era invertida a situação. E nós, deu um enchente no rio Piquiri, e foi muito forte, sabe? Aquela maleta, e a balsinha, era uma balsinha pequena, ela passava 2 caminhões, 3 e 2 carrinhos pequenos, então a balsa parou. E se formou uma fila enorme lá no Porto 4. Guilherme, coloca uma foto de uma balsinha se achar aí. Pois acontece, Ademir, acontece o seguinte, nós estávamos numa fila de caminhão e nós tivemos assim, a curiosidade de contar. Nós estávamos com 14 caminhão carregados de mudança todo para Assis Chateaubriand. Ali na balsa. Na balsa. Parando a baixar a água e tal, e criou-se um problema social lá, porque aí faltava água, faltava leite, era aquela criançada, cada mudança tinha 10, 12 crianças, virou um forféu aquele negócio ali, sabe? Aí tinha um pessoal que tinha muita coragem, passava com um botezinho para o rio Piquiri, vinha até Formosa para levar água, levar leite, alimentos. Né? E ficamos 2 dias parados ali na balsa,
aguardando no Rio Piquiri, aguardando para poder atravessar com as mudanças para cá. Então veja bem o volume de mudanças. Então toda viagem que você ia carregado para Maringá, você voltava, porque eles aproveitavam, né? Era um tipo de retorno, a mudança ficava mais barata para eles, né? E para você também, cerealista, já ajudava, você levava para lá para não voltar vazio, já faturava um troquinho, né? Sim, para nós era interessante, né? Então, Maria, mas deixa eu abrir só um parênteses aí, porque você chegou aqui em 63, e como é que você foi parar como cerealista? Porque depois que você chegou aqui, que sua família foi mexer com cereais, tinha não sei quanto, tinha mais de 100 cerealistas aqui, e ainda você continua ainda por um bom tempo trazendo mudança, né, para cá, né? Não, porque agora, essa história, de explicar, essa história que nós estamos contando, que nós chegamos aqui em 63, mas essa ocorrência aí dessa fila de caminhão já foi em 68 para 69. Ainda continuava chegando gente. Não, o fogo de pessoa que entrava foi nos anos 70. De 68 a 73. Nesses 5 anos foi os anos que mais que chegava gente, né, que vinha do norte do Paraná e vinha para Assis. Então as mudanças nessas épocas que era muito grande. Ademir, olha, difícil acreditar. No período de 60, a lei de 60, até o final dos anos, até a década de 60, né, foi um grande crescimento para Chateaubriand. Mas o crescimento maior ainda foi o finalzinho de 60 para 70, né? Tá falando, sim, de 67 a 72, por aí. Nesse período foi o maior crescimento que teve a Chateaubriand. Então, porque eu toquei nesse assunto para que você fale para o nosso seguidor, Nelson. Porque eu falei no começo que o pessoal que vinha para cá, eles abriam o sítio e era basicamente para sobreviver. Vendia muito, sobrava muito pouco para vender. Mas como era muita gente, ainda acabava sendo muito produto, porque tinha bastante cerealista aqui na cidade. Nesse período, Nelson, conta um pouco para a gente como é que foi a cidade nesse período, aquele monte de cerealista. Nesse período, a Chateaubriand foi a capital do feijão. A primeira coisa que a Chateaubriand produziu em grande escala foi feijão. Foi feijão. O feijão era plantado em alta escala. Tanto é que há poucos dias eu conversando com um amigo e nós começamos a relembrar, e nós relembramos de 16 tipos de feijão, qualidade de feijão que era plantado. E todas as qualidades que era plantado, você, por exemplo, na colheita, quando havia a colheita, a cidade virava aquele fervor de agricultores oferecendo os produtos. Aí você escolhia a qualidade do feijão. De manhã, quando era tarde, estava com 2, 3 cargas carregado desse tipo de feijão, certo? Então não é hoje, você vai no mercado, você vê lá o feijão preto, você vê o carioquinha, vê um feijão branco e tal. Não, esses feijão que eu estou dizendo, eles saíram, porque tinha o bico de ouro, paquinho, bolinha, rosado, rosinha, e assim, lustrosão. Né? Esse feijão produzia muito. Então, Nelson, assim, só para ir fazendo as emendas aí. A primeira produção nesse Chateaubriand que os agricultores acabavam ganhando dinheiro foi no feijão. Tanto é que esse Chateaubriand já de cara ganhou o nome de capital do feijão. Agora, você viu o Nelson contando aí. Ele começava de manhã a comprar, o pessoal trazia as amostrinhas, né? Quando chegava à tarde, já estava com 2, 3 cargas compradas, né? Sim. Agora, esse pessoal, Nelson, eles não tinham como armazenar esse feijão lá na roça deles. Vocês, como cerealistas, também não tinham como armazenar. O
que vocês faziam? Do jeito que vocês comprando, vocês já iam pegando as cargas e já levando para Maringá? Comprava e já levava imediatamente. Nós não ficava estocando feijão, porque o feijão não tem, é difícil estoquear ele. E outra... E também não tinha como estocar, não tinha armazém. Outro risco que nós corria era o problema seguinte, que quando surgia... A Assis ficou tão famoso no Paraná e no Brasil com essa produção de feijão, que era enorme, que é o seguinte, quando começava a colheita aqui, ele mexia no mercado, caiu o mercado, porque começou a safra de Assis Chateaubriand. Então começou a safra lá, já começou. Então começava a entrar as primeiras cargas de feijão em Maringá e Apucarana, que era o centro de vendas, já o preço mudava. Então é o seguinte, se nós comprávamos, ficava 2, 3, 4 dias com esse feijão, aí nós corríamos o risco de perder no valor. Então você tinha que de manhã carregar o caminhão, à noite mesmo sair e amanhecer lá em Maringá no outro dia para vender o feijão. E muitas vezes ainda a gente empatava e tal, né? E às vezes até tinha carga que até perdia. Perdia, porque você tinha que comprar. E a qualidade do nosso produto era bom, chamava a atenção do Brasil todo, porque era uma produção de, já umas terras, além de ser fértil, eram umas terras tudo derrubadas, assim, novas. E era colhido tudo manualmente também, né? Tudo manualmente. Você acabou de falar aí, como é que se vivia, por exemplo, em Cinco Alqueires, né? Tinha 2, 3 famílias, mas tinha que ter, porque uma família só não conseguia tocar Cinco Alqueires, porque era tudo plantado numa maquininha, certo? Era arrancado à mão, né? Batido num cambão, quem não sabe o cambão é uma vara, batido na vara, certo? Entendeu? Então a coisa funcionava dessa forma. Tinha até dificuldade para o pessoal trazer na cidade. Vocês com o caminhão tinham que estar buscando no sítio, às vezes tinha que carroceiros lá e trazer de 2, 3 viagens, porque não tinha nem como entrar na propriedade da pessoa. Justamente. Né? O que tinha de carroça aqui em Assis era um festival, era uma festa, né? Então era uma coisa bonita. Então é uma história. Assis viveu essa explosão, assim, num curto prazo de tempo, né? Em virtude que foi a última colonizadora, da fertilidade das terras, da fama que surgiu em todo o Brasil, que daí aparecia gente do Nordeste, aparecia gente de tudo quanto lugar, aí vinha o pessoal do Sul também, não era só nordestino, como se falam, né? Aí... o gaúcho não tem nem como, o gaúcho não tem como você impedir, porque o gaúcho é o único pessoal do Brasil que ele está no Brasil inteiro. É a coisa mais difícil chegar numa cidade, em qualquer parte do Brasil, que não tem um CTG, sabe? Tá lá a marca do gaúcho. Eles dispararam igual gafanhoto, disparou o Brasil inteiro. Então, e também vieram dar sua contribuição aqui para Assis Chateaubriand. Mas eu só quero fazer esse comparativo, porque hoje, vocês veem bem hoje. Hoje você planta tudo, né? Máquina. Colhe, na hora de colher, máquina. Vai lá a cooperativa, os caminhões já levam direto para a cooperativa armazena, ela segura esse produto lá até melhorar o preço para negociar. Agora imagine, naquele tempo, você colhia o feijão, você tinha que correr na cidade, vender o feijão, porque você precisava do dinheiro. Você já tinha feito a dívida no armazém, que você comprava no armazém lá para pagar na colheita, né? Para pagar na safra. Então você precisava fazer dinheiro e tinha aquele monte de cerealista que você tinha a opção de ir lá ver quem pagava melhor no seu feijão, no seu arroz, no seu milho, né? Então, só para você ver como que era a dificuldade das pessoas que viviam na roça aqui naqueles anos. Inclusive tem uma passagem que você falou agora há pouco aí, que a produção, a safra de Assis Chateaubriand, ela tinha influência no mercado da bolsa de valor do feijão. Ela tinha, como hoje, por exemplo, como é que está o preço da soja hoje, por exemplo? Depende se choveu nos Estados Unidos, se choveu na China, se deu seca. Então, naquele tempo, para definir o preço do feijão, primeiro vamos ver como é que foi a produção em Assis Chateaubriand. Como é que foi a safra de Chateaubriand? Se deu muitas águas, se deu muita enchente. E eu tenho uma história aí que eu acho que foi você mesmo que me contou, né? Que uma vez saiu daqui de Assis um comboio de caminhões carregado de feijão, e quando esse comboio entrou dentro de São Paulo,
imediatamente caiu o preço de feijão na bolsa em São Paulo. Sim. Isso é verdade? Sim, porque houve o seguinte, nós aqui, nosso centro de venda principal era Maringá. As colheitas aqui de toda a região, aqui não era só Assis, era Mamburê, era aqui Pérola, Formosa, Palotina, Jurejo. Formosa, tudo, porque não existia o cooperativo, era cerealistas. Os cerealistas, Assis tinha, só dentro da cidade, tinha 42 cerealistas. Cada um tinha 3, 4 caminhões. Então é o seguinte, houve uma revolta da parte de cereais, que houve um boicote em Maringá sobre o preço do feijão. E esse pessoal tudo carregado em Maringá, o que resolveu? Vamos para São Paulo. E saiu um comboio para São Paulo carregado com esse feijão. Quando chegou em São Paulo, demos com a cara na parede também. Porque chegamos lá, o preço do feijão foi lá embaixo. Caiu o preço. Aí tivemos que vender com prejuízo e voltar, não tinha outra alternativa, né? Porque o feijão ele é um produto diferenciado da soja e do milho. O feijão ele tem o período dele. Ele é plantado quando começa a surgir a nova safra, o feijão novo, o feijão velho cai de preço. Por isso que ele não tem como ficar estoqueado, sabe? O feijão não tem como deixar ficar velho. Se ficar velho, ele perdeu. Ele perdeu. Feijão velho, ele fica duro de cozinhar, já perde o sabor. O feijão ele tem que ser feijão novo, feijão da safra. Ô Guilherme, tá escutando aí, Guilherme? Tá escutando como é que era o feijão? Nelson, eu achava muito interessante também o trabalho dos cerealistas entre Chateaubriand, porque hoje, por exemplo, hoje não, já há alguns anos, quando você vê o agricultor lá na Volkswagen, lá na Fiat, lá na Chevrolet, né, lá na John Deere, na New Holland, comprando trator, comprando máquina, comprando caminhoneta, ele não está comprando com o dinheiro da safra, ele está comprando com o dinheiro do financiamento. Está comprando o dinheiro que pegou para plantar. Então, isso funciona. Agora, naquele tempo, como é que o pessoal da roça eles aguentavam? Os cerealistas adiantavam o dinheiro para ele. Né? O cerealista adiantava o dinheiro, dava sacaria, era assim que funcionava? Bem pouco funcionava assim, porque é o seguinte, não existia financiamento. Não existia. Isso aí... Mas um pouquinho você acabava adiantando dinheiro. Não, mas né? o cerealista, até para cativar o seu cliente, o seu freguês, por exemplo, se ele precisasse 2, 3 sacos de semente, ele fornecia para ser pago aquilo na safra. Certo? Essas coisinhas pequenas. De repente, um menino ficar doente, uma coisa ou outra, um dinheirinho lá, coisa pouquinha, ele, né, levava e até marcava num caderno, nem nota promissória não existia. Entende? Existia, mas não usava. Então é o seguinte, os agricultores eram de um formato diferente, completamente diferente. Houve um tempo nessa época que o agricultor ele também se mantinha com essa situação, certo? Ele também começava a jogar com os preços, não vendo hoje, espero amanhã, tá? Né? E isso surgiu até em 1973, quando houve um problema na soja, né? Aí já estava começando a plantar soja, mas o soja também, em 73, por aí 70, ainda era manual também. Era batido numa trilhadeira, cortada a facão, né? Ensacada, não era igual é hoje. E houve um episódio de clima aqui na costa do Peru, onde houve um aquecimento do mar e os peixes que fornecia a proteína que o mundo precisava, desapareceu. Aí eles teve que recorrer em cima do soja. O soja que começou a R$ 27,00 o preço no começo, os primeiros colhidos, ele terminou a 145. Então ele subia todo dia. Aquilo lá foi uma explosão que deu, né, no mercado, onde o pessoal começou a mudar também o sistema de comercializar o seu produto. Bom, mas
eu quero reportar o seguinte, Neto, os cerealistas foi o segmento de Assis Chateaubriand que foi muito importante no processo do desenvolvimento. Né? O cerealista foi tão forte que eu quero dizer o seguinte, quando foi formar a primeira cooperativa em Assis, o grupo que se reuniu para formar, eles, em reunião, eles se estudaram, pensaram muito bem e não tiveram coragem de enfrentar o cerealista, porque eles eram fortes mesmo, era bastante cerealista forte, estruturado, né? E os clientes eram acostumados com eles já, né? Daí o que surgiu a intenção e a opção desse grupo de trazer a Cevale, que já tinha iniciado em Palotina, como uma filial. Então ela abriu um entreposto em Assis Chateaubriand. Isso é a história que nós vamos contar nos próximos capítulos. Vai ser contada. Vai ser contada a história nos próximos capítulos, a história da Cevale e também dentro do processo da nossa agricultura. Porque hoje nós falamos apenas do feijão. Porque o feijão foi na década de 60 que a colonizadora começou a vender os lotes pequenos, começou a entrar gente, começou a fazer derrubar e plantar. A primeira planta, o primeiro produto que foi comercializado em Assis foi feijão. Aí depois veio o período do hortelã, depois veio o algodão. Eu não sei se o algodão veio antes do hortelã ou depois. Não, antes de você falar isso, a opção do feijão foi tão boa, na época, que os agricultores, é o seguinte, ele plantava 1 litro de semente, ele colhia 60 quilos de feijão. Era uma produção estrondosa. Era uma coisa impressionante. Mas é o seguinte, o problema daí veio o feijão, o milho e o café, né? Porque aqui foi uma região muito forte. Feijão, milho e o café. E o café. E o café em Assis, eu me lembro quando eu cheguei aqui em 69, eu já vi pouco café. E quando eu vim para cá, nas estradas, aí do ônibus, vendo na beira das estradas, eu falava, meu Deus do céu, do que esse povo vive aqui? Porque eu fui criado debaixo do pé de café lá no norte do Paraná, a impressão que eu tinha é que onde não dava café, o povo morria de fome. E eu quase não via café aqui, então por isso que eu estou pedindo para você a sua intervenção aí nessa parte. Então, depois do feijão, veio o milho e o café. Veio o milho e o café. Mas o cerealista... Nesse meio tinha até a mamona, que era bem comercializada. Bem comercializada também a mamona, né? Era. Então, tinha esses produtos. Os agricultores, eles era bem distribuído nesse sentido. Eu me lembro que a mamona tinha mais uma função, além de você vender ela em grão, em caroço, né? A sombra dela ajudava também outras plantas nos vãos da roça, né? Acho que ela tinha uma outra utilidade na roça também. Sim, né? A mamona, né? O esterco dela, da folha. E ele era bem valorizado porque o óleo dela é o que servia para aviação aérea, né? Você está entendendo? Então era uma coisa bem... Era o óleo de mamona que extraía o combustível para o avião. Então, né? Bom, aí, veio o milho, veio o café... E nós chegamos a ser, depois da capital do feijão, nós fomos capital do hortelã. Que isso nós vamos estar contando depois também. Né? O hortelã, que você ia fazer a pergunta, é após o café. Após o café. E aí depois nós fomos também fomos a capital do algodão. Que eu lembro que encostava caminhões e caminhões no Jardim Progresso, enchia de boia fria, para catar algodão aqui na região, que também nós vamos estar contando nos capítulos seguintes, dentro da parte da nossa agricultura. E assim só não conseguiu, né, ser a capital da soja, porque a disputa com Palotina é muito grande, e como Assis é pequena propriedade, Palotina ganhava pelo volume. Né? Pelo volume. E pela cooperativa também instalada lá. Ajudava muito isso. Ajudava bastante, né? Justamente. Então, tinha tudo isso. Mas fomos capital do trigo, né? Por 2 anos consecutivos. Nossa, só fomos capital do feijão, capital do hortelã, capital do algodão, capital do trigo. Nossa, isso foi muito bom. Então, tudo isso, gente, vai estar fazendo parte dos próximos capítulos que nós vamos estar contando para vocês. Então, vocês viram que no capítulo de hoje... Né? Nós encerramos aquela parte, a parte que nós fizemos questão de contar, que é a parte da colonização que foi feita pelo seu Adício. É aquilo que, volto a repetir,
a maioria da população de Assis tem na sua mente, na sua cabeça, que a colonização de Assis começou com a colonizadora Norte do Paraná, a CNP. Mas é por isso que nós fizemos questão de, nesses primeiros 6 capítulos, mostrar para vocês que não foi em 1958 com a CNP, foi lá em 1950, 52, com o CO Diesel, que essa história que vocês já aprenderam, já ficaram sabendo que foi 90 mil alqueires, depois foi P45, depois 45 passou por colonizadora. Então essa parte hoje nós encerramos. Agora daqui para frente nós vamos estar narrando exatamente como foi o desenvolvimento da colonizadora Norte do Paraná na venda dos terrenos, não na área da agricultura, mas dentro da cidade, dentro da área urbana, como foi a abertura da área urbana, a venda dos lotes, a abertura dos patrimônios, abertura de pontes, abertura de estradas, construção de escolas, né? Então, aí nós vamos entrar nessa parte agora nos próximos capítulos. Então, aqui nós vamos encerrar agora aquela parte que foi o CO Diesel, porque o CO Diesel foi protagonista. Agora ele sai da história em 1960 e volta 8 anos depois. Ele só volta em 68 para ser gerente da colonizadora de novo, quando o Rudi Alvarez teve que se ausentar para ser candidato a prefeito de Assis Chateaubriand. Entenderam? Então, agora os próximos blocos vai ser em cima disso que eu estou falando para vocês aqui. Os próximos capítulos e episódios vão ser em cima disso aí. E a gente vai estar em todos esses episódios, nós vamos estar falando dos tempos em que foi forte a agricultura. Aqui o tempo do feijão, vamos estar falando para vocês aqui o tempo do hortelã, como é que se processava a venda do hortelã. Foi uma loucura que... eu me lembro que esses dias atrás veio um pessoal aí, nós falamos um pouco da história, que os alambiques, acabou os alambiques na região, não tinha mais alambique para vender, porque os alambiques estavam tudo em Assis Chateaubriand. Sim, as indústrias que eram mais fabricadas, tinham as indústrias em Maringá, né? Maringá, então. E nós fazíamos também esse trajeto, né? Quando levava o produto para Maringá, sempre um ou outro vinha com um alambique em cima. Só que daí eles não tinham, a fábrica não vencia. Não vencia, né? E começou a se criar um problema também para, né, destilar o produto, que era hortelã. Uma coisa também, né, Bir, que nós vamos ter que voltar um pouco atrás, a hora que nós voltar ali, é falar, teve uma coisa muito forte em Assis Chateaubriand também, que foi a madeira, né? Das serrarias, né? Da parte da madeira. Nelson lembrou muito bem. Porque eu me lembro que eu cheguei aqui em 69 e eu comprei uma data ali na rua Uruguai e era a última data dali para frente, onde eu comprei, era só mato até chegar no Jardim Progresso. Era aquele túnel no meio do mato, sabe? Sim. Até você chegar ali no Jardim Progresso. Até dentro da minha data estava cheio de madeira. Eles derrubaram, né? E não limparam o terreno. Eles venderam com aquelas madeiras. E eu tive que vender aquelas madeiras bem baratinho para a madeireira do Monarim. Então, nesse período, que você lembrou bem, nesse período foi um boom de madeireira, de serraria, né? Aquele barulhão na cidade, de serra, nego serrando para fabricar as casas, nego serrando para poder vender a madeira. E ela injetou muito dinheiro na economia também, né? Tem uma história que o pessoal vai gostar de saber da parte da madeira também, que houve até um episódio até meio cômico aí, né? Prenderam até o padre, né, como ladrão de madeira, mas eu vou contar a história, como é que aconteceu. Ladrão de tora, entende? Então, são coisas que Assis Chateaubriand, no fim dessa série que você está fazendo, a história de Assis Chateaubriand, o pessoal vai refletir, vai ver quantas coisas aconteceram aqui, fantástica. Coisas assim que merece bastante atenção, eu acho que vale a pena deixar registrado
para sempre, né? Porque nós vamos contar tudo detalhe por detalhe e uma cada vez, porque é muitas coisas que aconteceram nesse período, né? São muitas coisas, aí entrou a parte do comércio, aí também entra a parte que nós temos que relatar, que foi aquelas brigas, né, de potência de municípios, né, onde a política também esteve envolvida nessa situação. Então... Nós vamos com certeza chegar lá. Agora, aqui é interessante, eu não sei se é no 7º capítulo agora, ou no 8º, ou no 9º capítulo, está entre o 7º e o 9º capítulo, que nós vamos estar contando como foi a emancipação desse Chateaubriand. Porque a gente está contando da colonização. Diz, depois veio a colonizadora, colonizou, começou a vender, começou a crescer, o patrimônio de Tupãssi foi para Tupãssi, de Campos dos Baianos, veio para a Cidade Morena veio para Tupãssi, que significava Mãe de Deus, e depois, como Tupãssi ainda era distrito de Toledo, aí veio a emancipação. Aí nós vamos estar contando a história da emancipação que teve aqui o Assis Chateaubriand. Nós vamos, depois da emancipação, nós vamos estar aqui contando nos 2 capítulos a história, por que trocou de nome de Tupãssi para Assis Chateaubriand. Depois nós vamos ter mais uns 2 capítulos contando a história de quem é o Assis Chateaubriand, para que as pessoas conheçam o Assis Chateaubriand. Aí depois nós vamos entrar na parte da trajetória das conquistas. O que é a trajetória das conquistas? Formou o patrimônio da cidade, o povo chegando, e aí vem o sonho de chegar a uma Caixa Econômica, de chegar ao Banco do Brasil, de chegar a ginásio, de chegar escolas, né, de chegar pontes, porque durante muito tempo não tinha ponte aqui para ir para Formosa, para ir para Goerê. Para Moarama. Para Mourão. Não tinha ponte para ir para Moarama. Essas balsas ficou durante muitos anos. Foi em 1977 que então, as balsas ficaram operando durante muitos anos. Então, o asfalto faz parte da trajetória da conquista. Quando chegou a energia elétrica em Assis Chateaubriand, quando chegou a telefonia em Assis Chateaubriand, né? E aí nós vamos estar contando a história dessa trajetória, a chegada da Unimel, que mudou a cara de Assis Chateaubriand, a chegada do FPR, que deu um salto em Assis Chateaubriand, entende? A chegada de muitas empresas importantes que são filiais aqui em Assis Chateaubriand, que não é por fato de ser filiais, mas deram uma contribuição muito grande. Outra que nós vamos estar contando, Nelson, é os fatos que marcaram época em Assis Chateaubriand. Nós temos aqui fatos que marcaram época mesmo. Muita gente não sabe a explosão da caldeira. Você já ouviu falar que em Assis Chateaubriand, nos anos 60, explodiu uma caldeira? Que nós tínhamos aqui uma caldeira que fabricava compensado. E essa caldeira explodiu, matou gente. Essa caldeira depois pegou fogo, acabou essa caldeira. Nós vamos contar para você, e o Nelson vai ajudar com muita riqueza de detalhe, como foi o episódio do fogo na prefeitura e na Câmara Municipal, que o Nelson viveu esse drama. Você vai ficar sabendo como foi o fogo na rodoviária. Você vai ficar sabendo como foi o fogo no Big Ben da praça, que estava ali na nossa praça. Vocês vão ficar sabendo do episódio triste que foi aquele acidente com a família do Rio Branco, do Ramal Pimenta, que morreram 21 pessoas. Vocês vão ficar sabendo dos fatos que depois explodiu uma caldeira aqui na Cevale. Então, vocês vão ficar sabendo o dia que o Requião foi reempossado em Assis Chateaubriand, entende? Que foi aquela grande festa do Requião reempossado aqui em Assis Chateaubriand. E vocês vão ficar sabendo por que ele foi cassado, porque ele inventou o tal do Ferreirinha para ganhar a eleição do Martinez aqui. Nós vamos estar contando a história do Ferreirinha. Nós vamos estar contando para vocês aqui aquela noite fatídica em que houve um desfile na avenida,
fizeram um caixão para enterrar o Bretas, porque o Bretas era contra a Unigef, a nossa universidade, que Assis Chateaubriand chegou a ter uma universidade aqui, foi feito até um vestibular com 1.200 vestibulando, uma universidade com 7 cursos, e que depois você vai ficar sabendo também história. Então nós temos, vocês vão ficar sabendo por que o episódio que deu um baque no nosso município, a quebra da Cotia, que tinha um monte de agricultor que era associado à agricultura. Vocês vão ficar sabendo a luta, a briga de Assis Chateaubriand para sair, para ficar independente da Cevale. Aquele dia histórico que foi todo mundo da Palotina votar para a Cevale ser a nossa cooperativa, desmembrar de Palotina. Vocês vão conhecer a luta para entrar o entreposto da Cevale aqui, vocês vão conhecer a luta para entrar o supermercado da Cevale na Chateaubriand, a briga com os empresários, a briga com a associação comercial que não queria, a briga com os cerealistas porque não aceitava entrar o entreposto da Cevale aqui. Nós temos tantos episódios maravilhosos para contar de coisas boas e coisas tristes que aconteceram. Nós vamos estar narrando tudo isso para vocês na nossa história. Nelson, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aí e vamos continuar juntos, se Deus quiser, até o dia que nós estivermos aqui fazendo o 48º capítulo, capítulo número 48 da nossa história. Obrigadão. Obrigado, Demir, você. Obrigado a todos que estão assistindo, né? A nossa história, a nossa forma de explicar, e contamos com a sua colaboração também. Se, né, a gente conta a história, alguém também pode abrir mais alguns campos que a gente possa aqui, né, durante esse período, né, Ademir? A pessoa pode estar mandando aqui, alguma coisa que eu e o Nelson falamos aqui também que você discordou, que você tem uma outra visão daquele momento histórico, manda para nós aqui que nós vamos dar toda a atenção para você, vamos levar a sua opinião também, que será aceita, vamos estar colocando aqui, que nós estamos contando a história, mas nós não somos o dono da verdade. Nós procuramos um trabalho de 3 anos de pesquisa, né, para chegar nesse momento de estar contando a história para você, para deixar a nossa história aqui bem mais próximo possível da realidade. Porque o Nelson chegou aqui em 63, eu cheguei em 69, mas o Chateaubriand começou em 1952. Né? Então tem muitas coisas que nós tivemos que pesquisar, tivemos que levantar, o que nós estamos contando para vocês. Uma outra boa parte, nós vivemos ela. Nós não só assistimos, como vivemos, fizemos parte dessa história. Por exemplo, quando eu falo para você que o Nelson fez parte daquela noite que pegou fogo na prefeitura, ele era o presidente da Câmara. A Câmara queimou tudo o documento da Câmara, foi-se o acervo da Câmara naquela noite, foi embora, acabou. Entende? E o Nelson viveu aquele drama, ele participou. Entende? Então, é por isso que o Nelson lembrou muito bem de você participar conosco também. Pode interagir aqui. Esses dias o Belo Braga falou, Ademir, que coisa mais saudosa você e o Nelson contando a história daqueles episódios que a gente viveu, cara. Parece que a gente volta o nosso filme na nossa cabeça e a gente volta a viver de novo aqueles momentos, né? Entendeu? Então, é isso. Nós vamos ter aqui também vários capítulos que vai estar contando sobre a nossa retrospectiva política, a história da nossa política. Que tem coisa aí, gente, tem coisa aí que ficou debaixo do tapete que vocês vão arrepiar quando vocês ficarem sabendo. Aí, mas nós vamos estar narrando, porque nós queremos aqui contar a história dos nossos heróis, nós não queremos criar nenhum herói falso, não. Daqui 200 anos, 300 anos, quando alguém contar a história dos nossos heróis aqui, vai ser realmente verdadeira. Não vai ter nenhum herói falso aqui, não, que nós não vamos deixar isso acontecer. Então, mais uma vez, obrigado ao Nelson, muito obrigado a você que nos acompanhou pelo Facebook, pelo YouTube. Muito obrigado aos nossos apoiadores, mas um obrigado de coração aos nossos apoiadores, que eu sei que vocês estão nos apoiando, não é por interesse financeiro, é por interesse de fazer parte também deste momento histórico de Assis Chateaubriand, que vai ficar aí registrado para o resto da vida, para
todas as gerações vindouras de Chateaubriand terão a oportunidade de conhecer a nossa história, que nós estamos contando e que vocês, como apoiadores, estão dando condições para eu e o Nelson fazer esse trabalho. Muito obrigado e até o 7º capítulo, se Deus quiser. É pensando em você, produtor rural, que a Cevale investe em tecnologia e qualidade ao oferecer insumos, implementos agrícolas, peças, acessórios, máquinas, produtos veterinários, rações. Tudo isso com uma equipe técnica altamente treinada para garantir que a qualidade do seu trabalho e o retorno sejam cada vez melhores. Cevale, a sua cooperativa. Plantando e colhendo, caminhão cheio vai estrada adentro. E o sol nascendo e a Cevale crescendo, e o sorriso no rosto, recomendando que o futuro é aqui. Em todos os campos a Cevale está, ao lado do produtor, financiando a parceria. Sempre por perto, sempre apoiando, assim é a Cevale. Formosa do Oeste, Jesuítas e Assis contam com os supermercados Estela. Qualidade, higiene e bons preços. É muito bom comprar no Estela. Agora também em Assis com uma ampla e moderna estrutura, estacionamento coberto, cafeteria e restaurante. E muito espaço para você fazer as suas compras. Supermercados Estela, uma nova experiência em compras. Formosa, Jesuítas e agora em Assis. Silote. A inovação não é exclusividade do novo. É a oportunidade de renovar. Recebemos mais energia do Sol em 1 hora do que toda a humanidade é capaz de produzir em 1 ano. E assim como as plantas que sabem usar a luz do Sol para crescer, criamos tecnologias para convertê-la em energia limpa, acessível e renovável. Nossas soluções podem gerar uma economia de até 95% nos custos energéticos de sua residência ou negócio. Nossa equipe altamente qualificada desenvolve o planejamento exclusivo de cada projeto para maximizar o potencial de captação e conversão da energia solar, realizando a instalação de forma rápida com as mais tecnológicas ferramentas e materiais de extrema qualidade. É assim que inovamos. Renovamos a forma de converter a energia com responsabilidade, criando soluções confiáveis e efetivas que valorizem as pessoas e preservem o meio ambiente. Solsten. O sol é a nossa energia.